Estamos chegando no final do ano e com o final do ano já vem a clássica aí, né, edição da retrospectiva de Shumatsu aqui no canal. No final de 2023 eu fiz um vídeo analisando e ranqueando todos os capítulos do ano de 2023 e é claro que com o final de 2024 chegando aí, obviamente eu também faria uma retrospectiva de Shumatsu no Valkyrie aqui no canal, analisando e repassando por todos os capítulos lançados esse ano. E esse ano a gente teve muito conteúdo de Shumatsu. Foram, obviamente, 12 capítulos, um em cada mês, além de várias edições de omakis e tirinhas especiais. Tivemos um novo spin-off, o God's Apocalypse, sendo introduzido ali no meio do ano, e ainda tivemos a continuidade do spin-off do Jack, o Jack the Ripper Case Files. Aqui para o vídeo, fazendo uma tier list dos capítulos, nós vamos analisar apenas os capítulos de Shumatsu, não vamos analisar capítulos de spin-offs, então sem God's Apocalypse aqui, sem Jack the Ripper Case Files, e também não vamos analisar os omakis especiais, pois são obras diferentes ou são historinhas muito curtas, mas que é mais difícil ali de ser analisado, beleza? Então vamos direto já analisar os 12 capítulos desse ano. Esse ano a gente teve principalmente ali o desfecho, o desenvolvimento completo da luta de Okita Souji versus Susanoo no Mikoto, e agora mais pro finalzinho do ano a gente teve ali uma introdução do passado do Odin, ali um desenvolvimento do plot de Odin e de Siegfried e dos deuses primordiais. Então tivemos bastante coisa esse ano para analisar aqui na tier list. Antes de irmos analisar, deixa eu só te lembrar daquelas coisas padrões ali do vídeo, né? Deixa o like se você gostar desse tema e gosta de Shumatsu, e se você gosta mesmo de Shumatsu, considere se inscrever aqui no canal, que tem conteúdo de Shumatsu toda semana sobre os mais diversos assuntos, power scaling, teoria, análise de capítulo, tudo a gente faz aqui no canal sobre Shumatsu, beleza? Se você quiser ajudar ainda mais o canal, apoiar financeiramente é a melhor forma, então considere se tornar um membro para receber as melhores recompensas que estão passando aí na tela, beleza? Bom, agora vamos direto para a tier list. Como vocês estão vendo aqui, eu separei aqui mais ou menos pelo tema ali de cada capítulo. Então esses com azul aqui são os da luta de Okita versus Susanoo, e os de roxo são os que envolvem o plot dos deuses primordiais. O capítulo 88 aqui é uma exceçãozinha que eu só queria avisar, né? Porque o capítulo 88 tem os dois. Tem o plot dos deuses primordiais e ali a luta de Okita e Susanoo. O capítulo 96 também tem um desfecho dessa luta ali, né? Pós o Okita vencer. Mas como o foco principal do capítulo é o plot dos primordiais, eu decidi deixar a corzinha roxa. Mas é só uma questão mesmo de visual, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar. Como vocês podem ver, nós temos 4 tiers aqui. O fraco, que vai ser para capítulos que são fracos, eles não necessariamente são ruins, eu não acho nenhum capítulo desse ano foi ruim, mas eles são fracos, né? Eu vou chegar ali para avisar exatamente o que eu considero esse fraco quando a gente for analisar os capítulos. Temos o capítulo bem legal, que é um capítulo ali bem legal, bem interessante, mas que também não chega a ser ali grandioso, né, nem nada. Tem o muito bom, que é algo que é realmente ali muito bom, muito impactante, é um ótimo capítulo, um capítulo incrível, extraordinário, e temos o Record of Ragnarok. Essa tier aqui vai ter um capítulo só, não porque eu acho que só tem um capítulo que é o Record of Ragnarok, mas sim porque o Record of Ragnarok é o melhor capítulo do ano, só pode haver um, que vai ser o que eu vou colocar aqui na tier de O Record of Ragnarok, beleza? Então, vamos começar por ordem cronológica, vamos começar com o capítulo 86, e o capítulo 86 foi o capítulo ali que lançou ali em janeiro, né, com o início da luta de Okita versus Susanoo, o início de fato, né, com os dois entrando na arena. Esse capítulo é bem curto, e a gente tem ali a entrada, tanto do Okita quanto do Susanoo, sendo duas ótimas entradas, além da introdução ali, né, da arena de Kyoto, que meio que já tinha sido apresentado no capítulo anterior, mas que a gente tem ali mais vislumbres nesse capítulo 86, com a era do Bakamatsu sendo explicado pelo Rhino e tudo mais, e com a interação de Okita e Susanoo, com a gente descobrindo que o Susanoo é ali um grande fã do Bakamatsu e da espada no geral. Esse é um capítulo bem simples e que de conteúdo mesmo tem só a entrada dos dois, que é algo interessante, e tem ali a interação entre eles. É uma interação bem importante para a luta, para já setar ali o que a gente sabe do Susanoo, que ele é um grande fã da espada aí do Bakamatsu, mas querendo ou não, é um capítulo muito simples. Tem as entradas que são muito legais, mas é só isso. Em questão de conteúdo, é um capítulo que empadece muito em relação aos outros, então ele é um capítulo fraco, certo? Ele não é um capítulo ruim para mim, nem de perto, a arte tá muito bonita, o visual da arena é muito legal, a interação dos personagens é muito interessante, e ela já seta bastante coisa da luta que vai ser explorada no futuro, mas em questão de conteúdo mesmo, é um capítulo bem fraco.
Então, vamos ir pro capítulo 87. Esse capítulo, de fato, é o capítulo que começa a luta de Okita versus Susanoo no sentido de porrada, né? De fisicalidade. Com os dois trocando bastante golpes rápidos e ele gerando um ciclo de tentativa e erro entre os dois, com Okita tomando uma leve vantagem com o seu Sandanzuki, onde ele quebra a bainha do Susanoo. E temos logo no começo da luta apresentada a Onigiri Ame no Murakumo de Susanoo, a espada mais poderosa dos céus. Aqui, essa luta já começa muito bem na minha visão em questão de arte e coreografia. Tem umas lutas muito interessantes em coreografia, mas sem dúvida o Okita vs Susanoo é uma das melhores. E esse capítulo tem uns momentos muito interessantes de coreografia, como Susanoo lutando contra o Okita ali no curto alcance, dando um chute nele, o Okita passando pelos telhados para tentar ali acertar o Susanoo. Então tem uma coreografia bem interessante, mas os dois pontos que eu não gosto muito desse capítulo são os dois pontos de interesse que ele cria, que um é a Onigiri e outro é ali no final da batalha, que o Susanoo usa o seu Shinra Yaoyorozu, a sua míriade divina, que tem uma ótima introdução, tem uma construção muito interessante ali dos espadachins olhando pro Susanoo, que ele abre várias bases ao mesmo tempo que ele está com nenhuma base, né? Então ali é bem interessante essa questão do Shinra Yaoyorozu, é um golpe muito bem aprofundado, mas esses dois pontos de interesse pro leitor, né, que é a Onigiri e a Shinra Yaoyorozu, eles acabam se perdendo no meio da luta. A Onigiri, ela não ganha um elemento de enfoque tão grande durante a luta, e a Shinra Yaoyorozu, ela é rapidamente burlada pelo Okita já no capítulo seguinte. Então esse capítulo 87, por mais que ele seja muito bom, ele tem ali esses dois problemas desses pontos de interesse não serem tão explorados, aprofundados e desenvolvidos na luta, o que acaba me fazendo ver esse capítulo um pouco mais empalidecido em relação aos outros. Ele pra mim ainda é melhor do que o 86, mas vou acabar deixando ele aqui no fraco. E esses pontos de interesse são empalidecidos justamente porque vem o capítulo 88, que ele quebra um pouquinho o ritmo da luta, mudando o enfoque de Okita vs Susanoo para ali os deuses primordiais, a interação do Odin, do Buda e do Beelzebub no corredor, né? Que tem toda essa questão muito legal. Eu falei bastante sobre esse capítulo na minha análise de Okita vs Susanoo, que eu ali aprofundo um pouco mais as minhas críticas, então recomendo para quem quiser ver, né? O que eu tô falando nesse sentido de quebrar o ritmo, mas querendo ou não, a luta de Okita vs Susanoo, a luta em si, né? Ela sofre muito com essa quebra ali do ritmo, e o Shinra Yaoyorozu é uma das técnicas que principalmente acaba sendo quebrada nesse sentido. A gente não vê a execução dela. Quando a gente volta pra luta, logo no capítulo 88, o Susanoo meio que já tá ali lutando com o Okita, a gente não vê muito da Shinra Yaoyorozu sendo usado de maneira prática ali nos quadros, ali na tela, né? E o Okita logo burla ela com a sua postura fantasma, que também não é um recurso ali tão interessante, tão bem aprofundado nos capítulos posteriores. Então, no quesito luta, né, de Okita vs Susanoo, o capítulo 88 acaba ferrando muito a luta. Mas, né, em troca ali, em sacrifício, a gente tem todo o desenvolvimento dos deuses primordiais que é introduzido ali, a interação do Odin com o Beelzebub e o Buda, que é muito legal, a aparição dramática e épica do Thor, que também é muito interessante, e claro, toda aquela confusão do corredor com o Sakata e o Adamas chegando, e depois a interação de personagens que a gente imaginou que nunca iriam interagir, ou que se fossem interagir iriam demorar, né, que é o Adamas, o Beelzebub, o Sakata e o Buda, que é uma interação muito legal, que como fã de Shumatsu, qualquer um, né, vai gostar muito de ver. Então é um payoff, né, muito grande ali pro leitor, né, você vê coisas que quer muito ver, né, aprofundamento da lore geral, ver personagens relevantes interagindo, ver o Thor voltando com uma cena muito épica. Então assim, apesar de ter esses pontos fracos que atrapalham a luta de Okita vs Susanoo, tem pontos muito fortes. Pra mim, por ter esses pontos fracos, não é um capítulo perfeito, tá certo? Então não tem como eu botar no Record of Ragnarok, eu vou botar no muito bom, beleza? Então vamos, voltando para a luta de Okita vs Susanoo, temos o capítulo 89, com o flashback do Susanoo. Após ele receber ali o corte no peito do Okita, o Susanoo tem o seu flashback apresentado, que é um flashback muito bom, um flashback muito sólido, é um dos melhores flashbacks de Shumatsu, onde o Susanoo é bem trabalhado no aspecto de como ali ele foi desenvolvido, né? Ele foi de um deus que não tinha um coração fervido para um deus que tinha um coração fervido pela arte da espada. Esse capítulo, sendo bem sincero, ele não tem nenhum erro, ele é um capítulo muito sólido, apresenta muito bem o personagem do Susanoo, gera uma boa empatia com ele. No geral, não tem críticas a se fazer, mas eu também não acho ali que é um flashback que brilha muito em relação a outros flashbacks de Shumatsu. Não é um flashback que tem um grande aprofundamento, e a mensagem que ele passa é razoavelmente simples. Não significa que é ruim, é razoavelmente simples, por isso eu vou botar no bem legal. É um capítulo bem legal, um capítulo bem sólido e muito importante pra luta. E logo depois, vamos com o capítulo 90, logo em sequência, onde o Susanoo desfere o seu Ama no Magaeshi pela primeira vez, um dos golpes mais importantes dessa rodada e
que tem uma ótima introdução, o que é muito importante, porque como ela vai ter muito enfoque na luta, ela tem que ter uma introdução muito boa, e ela tem uma introdução muito boa. E no quesito arte, sem dúvidas, o capítulo 90 é um dos que mais brilham dentre todos os capítulos que a gente tá analisando esse ano, porque ele tem simplesmente painéis marcantes, especialmente usando ali a mão do Susanoo pra fazer o Ama no Magaeshi, né, que é muito interessante. É uma técnica muito legal, mas o capítulo basicamente se resume a isso. Ela tem uma ótima construção com o Ama no Magaeshi, que é uma das, se não a melhor técnica de Shumatsu na minha visão, no quesito de aprofundamento, né, de utilização, mas o capítulo posterior, né, o capítulo 91, vai utilizar de maneira, pra mim, muito mais prática e eficiente o Ama no Magaeshi. O capítulo 90 tem como seus pontos fortes a ótima introdução desse golpe. Por isso, eu vou botar ele... eu acho que eu vou botar ele aqui no bem legal, junto com o 89. Aqui, logo abaixo do 89, pra mim esses dois estão bem próximos, beleza? E aqui, vemos com o capítulo 91, esse que é um ótimo capítulo, com ali basicamente o começo da porradaria frenética de Okita Souji na sua forma demoníaca e Susanoo no Mikoto com o seu Ama no Magaeshi. Esse capítulo que foi lançado dividido, a gente teve o capítulo 91 e o capítulo 91.2, mas aqui eu vou estar considerando o capítulo 91 no geral, porque foi ali a forma, foi o método que os autores imaginaram este capítulo. Eles separaram justamente porque, na visão deles, o capítulo é um só, 91 é um só, tanto que no volume 23 é lançado como um capítulo só, o capítulo 91. E o capítulo 91 tem simplesmente um ciclo de tentativa e erro muito bom. Eu aprofundo um pouco mais essa análise de tentativa e erro no meu vídeo ali de análise de Susanoo versus Okita, onde eu explico um pouco mais como essa estrutura de tentativa e erro é muito bom para o leitor, porque você vai mudando o ritmo ali da vantagem da luta. Uma hora o Susanoo tá na vantagem, aí o Okita deflete o Ama no Magaeshi, aí ele corta a distância, o Susanoo ganha vantagem de novo, mas aí o Okita ganha vantagem cortando o pé. Aí quando você acha que o Okita vai vencer, vem o Ama no Magaeshi Yakumo ali do Susanoo. Isso que tem muito mais ciclo de tentativa e erro ali também com o Ama no Magaeshi Mugen, né? Como eu falei, esse capítulo aprofunda muito bem essa técnica do Ama no Magaeshi, dando diversas variações pro Susanoo. Então é de fato uma ótima técnica nesse sentido, simplesmente muito boa, absurdamente interessante, um dos melhores capítulos de Shumatsu no Valkyrie no geral, na minha visão, e por ela ser extremamente eficiente, ter cenas marcantes, ajeitar o ritmo da luta, que até o capítulo 91 ainda estava muito destrambelhado, especialmente pelo começo fraco com 87 e 86 e pelo 88, né, que desajustou muito o ritmo. O 91 ele tem esse papel de consertar o ritmo da luta, né, o 90 e o 91 especialmente, e esse ciclo de tentativa e erro, que é perfeito em primazia, é perfeito na questão da escrita, é um capítulo frenético, se você voltar e ler hoje, você vai ficar ali na ponta do pé. Então eu vou colocar, sim, vai ser uma opinião polêmica aí, né, meio diferente da comunidade, mas para mim é o Record of Ragnarok. Eu não vou segurar aqui para analisar depois, não vou dar uma de João Kleber, já vou botar o capítulo 91 para mim como o Record of Ragnarok, como o melhor capítulo do ano. E logo depois vem o capítulo 92, a.k.a. o flashback do Okita, que a gente achou que não teria, mas tem. O flashback ganhou o Okita ganhou um flashback, e é um ótimo flashback, mesmo. É um flashback bem interessante, que aprofunda bem ali o drama do Okita de não conseguir lutar, e demonstra que o Okita ele não queria lutar somente por lutar, mas pelos seus amigos, né? Todo o aprofundamento do seu personagem que não envolve meramente querer batalhar por batalhar, porque ele é um demôniozinho que gosta de batalhas. As pessoas têm essa percepção errada do Okita, e que o Okita, na real, é um personagem que preza muito pelos seus amigos, pelos seus companheiros, ele quer estar ao lado deles, e o flashback aprofunda muito essa estrutura. E por falar em estrutura, eu também gosto muito da estrutura que esse capítulo faz do flashback de duas etapas, né? A gente começa o capítulo ali na infância do Okita, introduzindo a promessa que ele fez ao Kondo, né? E depois a gente volta pra luta, o Okita levanta e a gente tem ali a morte do Okita, os últimos momentos dele em vida. E o único problema do capítulo pra mim tá mais ou menos nesse flashback, onde é introduzido o Onigo, né? Não a técnica Onigo, essa tinha sido introduzido antes no capítulo 87, mas sim o personagem Onigo, né? O personagem criança demônio, que pra mim
pelo momento em que ele foi introduzido, que já tá aqui mais pra reta final da luta, né, o 92 aqui já é mais a reta final, e especialmente pelo pouco desenvolvimento que essa figura tem, não desenvolvimento no sentido de desenvolvimento de personagem, no sentido de realmente ser explorada, pra mim é muito pouco. É um personagem ali que não aprofunda muito na figura do Okita. Se fosse só uma técnica, se fosse só um instinto ali, né, seria melhor. Não tinha necessidade pra mim de personificar esse instinto em uma figura, então eu acho ali que é um negócio que cai um pouco na minha visão. Esse capítulo 92 é ainda um ótimo capítulo, mas eu acho que acaba caindo, e particularmente eu acho que esse probleminha do Onigo pra mim é o que faz ele ser um flashback pior do que o Susanoo, mas ele também ainda é um ótimo flashback, e eu vou deixar aqui no bem legal, logo atrás do 90, né, o 92. E agora a gente vem pro 93, que também é um capítulo meio difícil de análise, porque como o 91 ele foi dividido entre 91 e 91.2, logo depois veio o capítulo 93, que saiu junto com o capítulo 94. Então vocês devem estar lembrados, né, de terem lido esses dois de uma vez só. O 93, ele meio que pega ali no momento que o Okita ele entra no Onigo dispersado, né, que ali é a sua forma suprema, e ele começa a spamar técnicas do Tenen Shinryu no Susanoo, e termina com o Okita ali entrando, né, adentrando no Empírio, né, que é a sua técnica suprema. Então o capítulo meio que é, entre aspas, cortado na metade. O capítulo 94 ele continua essa sessão do Empírio. Justamente por isso, analisando plenamente, né, o capítulo 93, ele serve como uma ótima ponte pro 94 ali, explicando bem como funciona essa técnica do Empírio, como o Okita, né, ele está ali nessa forma Onigo dispersado, e introduz a Valkyrie, que pra mim não é um grande problema da luta, porque as personagens da Valkyrie são personagens coadjuvantes, elas são personagens ali que estão para apoiar, agregar a luta, né? Não são personagens principais, então pra mim não tem que ter ali uma grande introdução, uma grande relevância. Diferente do Onigo, né? Ela meio que era obrigatória de estar na luta, porque o Okita tem que ter uma Volund, né? O Onigo não precisava estar na luta, então, assim, eu não vejo problema ela ser ali um grande desenvolvimento fraco ali da luta. Eu gosto bastante de 93, mas ele meio que só prepara para cenas marcantes que vão vir no capítulo posterior, 94. Ela é um capítulo de preparação ali, né? Ele lança junto com 94. É um ótimo capítulo, tem pouquíssimos efeitos, então eu vou botar aqui no muito bom, logo atrás do 88. E já indo logo de primeira, né, pro 94, que continua a sequência do 93, com o Okita desferindo ali o Empírio com diversos golpes do Tenen Shinryu no Susanoo, colocando ali a maré toda pro lado do Okita. Aqui a estrutura dessa reta final, ela é um pouco menos de ciclo de tentativa e erro, o momento todo que nem no 91, e ela dá um pouco mais de vantagem aqui pro Okita, com cenas muito marcantes também, com o Okita ali desferindo diversos golpes no Susanoo, trazendo ali um amarramento das técnicas do Okita no Tenen Shinryu e quebrando a espada do Susanoo. Aqui um problema desse capítulo, que é ali meio que um probleminha de todos os capítulos da luta no geral, né, que é que a Onigiri, para ser quebrada, ela deveria ter tido mais impacto pra gente sentir essa perda de maneira prática, né, porque a única coisa que a gente sente é a perda porque o Susanoo não tem uma espada, né, mas a arma em si, ela não foi tão bem desenvolvida na luta, mas ainda é uma cena muitíssimo marcante, a espada dele sendo quebrada pelo Kisou Sandanzuki do Okita, e a gente tem ali o 94 com a finalização do Susanoo alcançando a Musouken e ferindo o Okita. A Musouken pra mim é uma técnica que é meio S-Pull ali, é meio que uma tirada de bunda ali do Susanoo, né, ali faltou pra mim um aprofundamento naquele momento, né, faltou um respiro a mais entre ali a vitória do Okita e o que pareceria ser a virada do Susanoo, ela é muito repentina. O Susanoo alcança a Musouken em 2 páginas ali, só lembrando, o Okita tem ali uma simbologia, uma conexão entre eles que é muito bonita, não estou negando isso, de fato, o meu problema não é o aprofundamento no sentido simbológico, e sim a estrutura do capítulo. Acho que 1 ou 2 páginas ali de reação da plateia, pro leitor ele ir lendo, ele ir sentindo ali essa derrocada do Susanoo até ele poder voltar com tudo com a Musouken, seria melhor. Tem esses pequenos probleminhas do 94, mas no geral é um capítulo extremamente marcante, é um capítulo com ótimas cenas. Tem a Musouken que, como ali conceito, é bem interessante, e tem o Empírio do Okita, que pra mim é o ponto alto do capítulo. Então eu vou colocar na frente do 93, por óbvio, né, o 93 prepara o 94 pra ser o tão bom quanto o 94 é, mas vou deixar aqui atrás do 88. E agora vamos para a finalização da luta, o capítulo 95. E o capítulo 95, por incrível que pareça, eu acho que ele tá um
pouquinho abaixo dos outros capítulos. No geral, não entenda errado, é um capítulo muito bom, é uma conclusão muito boa no sentido ali da simbologia dos personagens, fecha muito bem o arco do Okita, né, que luta não somente por lutar, né, para querer ali lutar e morrer como verdadeiro samurai, mas luta pelo Shinsengumi, que é algo que é desenvolvido no seu flashback e que volta aqui na luta como grande motivador para a sua vitória, e o Susanoo tem ali o desfecho do seu arco se separando da espada definitivamente. Ele só se separa da espada ao morrer, não ao perder a espada, né? Tem ali o desfecho do seu arco. Então os dois personagens têm o seu desfecho simbológico, o que é muito legal e é o ponto forte desse capítulo. O ponto fraco pra mim, entretanto, é que o desfecho físico dessa luta, não o simbológico, o físico pra mim é meio fraco. Em comparação com capítulos que concluem luta, eu gosto mais de quando os capítulos que concluem luta, eles concluem com, de fato, uma luta. Aqui o Susanoo e o Okita, eles trocam pouquíssimos golpes. O Susanoo lança uma Musouken, o Okita tanca e aí o Okita ataca antes do Susanoo lançar uma terceira Musouken, porque ele já tinha lançado uma no capítulo anterior, né? Então, apesar de simbologicamente ser muito bonito, a conclusão física não me agrada tanto, né? Não agrada tanto. Se você ler em sequência, eu acho que você não vai sentir tanto, porque você vai ter chegado do capítulo 94, que é muito frenético, que é muito, realmente muito frenético. Mas lendo o capítulo 95 por si só, é um capítulo ali que falta um pouco mais de build-up pra essa conclusão desse clímax, né? O capítulo por si só, ele não tem a crescente do clímax, né? Ele já vem da crescente do clímax gerada pelo 94. Então, por isso, infelizmente, eu vou botar o 95. Ele é um capítulo bem legal, mas como capítulo em si, a estrutura dele não gosto muito, não vou botar ele no muito bom. Eu vou botar ele aqui no bem legal, atrás do capítulo do Ama no Magaeshi, mas particularmente, acho que todos esses do bem legal são bem próximos. Logo depois, temos o 96, agora já ali saindo um pouco do Okita versus Susanoo. O capítulo 96, ele ainda tem coisas, né? Tem ali o Shinsengumi indo ajudar ali a acuar o Okita, que estava totalmente ferido. Tem o Izanagi ali ajudando o Okita e tem as explicações finais de como o Okita ganha, dadas pelo Hermes, Ares e Zeus ali, e o final ali, o desfecho final do comentário dos Zeus sobre a luta e a humanidade, né, se evoluindo no desespero, que é bem interessante. E também tem a cena da Brunilde, que eu acho bem legal, que prepara um pouco da rodada 11, né, que estamos aí para ver no ano que vem, de 2025, né, sendo aí provavelmente o grande foco do ano de 2025, e temos também ali o desenvolvimento do plot dos deuses primordiais, começando com o Nostradamus sequestrando a Gol e levando ela até o Siegfried. Tem esses três grandes momentos desse capítulo. No geral, é um capítulo muito bom, mas assim, é um capítulo que eu não sei se vocês concordam comigo, né? Apesar de ele fechar ali o arco do Okita nesse sentido ali, né? Salvando ele, né? Não no sentido de arco de personagem, mas de realmente salvando ele, né? E preparar o round 11 e preparar o capítulo 97, ele é realmente só isso. Ele é um capítulo que prepara, ele é um capítulo que é um conectivo. Ele por si só não brilha tanto. Ele é um capítulo que vai fazer os outros brilhar. Ele, como função, cumpre muito bem, mas como capítulo em si, tem capítulos que brilham ali, que são muito mais interessantes pro leitor. Então eu vou acabar deixando ele no bem legal, logo aqui atrás da flashback do Okita. É um capítulo bem legal, tem coisas muito interessantes, tem ali uma surpresa muito legal pro leitor, né? Quem diria que os Nostradamus iria sequestrar a Gol, mas como capítulo em si, né, eu acho bem legal, mas também não chega a ser muito bom. E por fim, temos o aclamado, né, capítulo 97, que recebemos aí de presente de Natal, com o desenvolvimento, com o aprofundamento, com a revelação do flashback do Odin e toda a explicação dos deuses primordiais dado por Siegfried, o crepúsculo dos deuses primordiais Ragnarok. Obviamente, como leitor e fã de Shumatsu, eu também fico louquíssimo com esse capítulo. Ele apresenta muita coisa legal e acho que todo mundo que gosta de Shumatsu vai acabar gostando desse capítulo, porque ele simplesmente explora muito do universo de Shumatsu, né? Fala muito do começo do universo de Shumatsu, dos deuses primordiais. A gente tem coisas muito interessantes, abre espaço para muita teoria, com ali a Yggdrasil, né, os 4 deuses mais poderosos primordiais, né, Odin, Satanás, Ymir, Caos, né, personagens que tem ali muitos pontos de interesse diferentes, são personagens que você pode pegar muita coisa e teorizar sobre eles. Tem a presença do Izanagi ali, que conecta, né, o que tá acontecendo agora, né, atualmente no mangá. O Izanagi apareceu há muito pouco tempo atrás, sendo um dos personagens mais importantes ali, né, de fora ali na plateia. Então assim,
É um capítulo muito, muito, muito bom, muito bom. E ele não é só um texto corrido de flashback, né? A gente vai retornando ali pra Gol, pro Siegfried falando, eles têm ali uma conversa, tem ali explicações, né? Não são tantas, não entrega totalmente ali tudo, a relação do Nostradamus e do Odin não é entregada, do Siegfried com o Odin não é entregada, mas a gente tem ali as respostas necessárias pra gente conseguir ali passar pelo plot dos deuses primordiais sem ficar, tipo, totalmente em dúvida. Então é um ótimo capítulo. O meu único problema com ele é que ele é um capítulo de lore dump. Ele é um capítulo onde ali tu chega pro Siegfried e o Siegfried solta tudo de uma vez só. O próprio Siegfried fala que é muita coisa, né? Pra Gol ali prestar atenção, porque é muita coisa. Então é um capítulo de lore dump, que se comparar com um capítulo de luta, pra mim é muito mais simples de se fazer. Fazer um capítulo exímio de luta que nem o 91 é muito mais simples do que fazer o capítulo 97 de lore dump, porque é só lore jogada, é um monte de lore jogada. Claro, a informação é muito legal para nós fãs de Shumatsu, mas se você for pegar ali o exímio, que é o capítulo 91, com a sua coreografia, ou até mesmo o capítulo 88, que além de ter lore dump, tem mais coisa como interação entre personagens de uma maneira muito interessante, pra mim o 97 ele acaba empalidecendo um pouco. Ele é um capítulo muito foda, sem dúvidas disso, sem dúvida nenhuma, é o mais impactante do ano talvez, mas em questão de capítulo, ele é uma estrutura de lore dump, ele é uma estrutura onde só vai jogando história e história atrás de história, então eu não acho que ele é tão interessante assim, ele não é um capítulo, como capítulo mesmo, único, ele não é tão bom quanto o 91 ou 88, e por incrível que pareça, eu também não acho ele tão bom quanto a duplinha 94, 93, mas eu não sou maluco de deixar ele só no bem legal, pra mim vai ficar aqui no muito bom. Então pra mim, o pior capítulo do ano é o capítulo 86, e o melhor capítulo é o capítulo 91, com o top 5 sendo o capítulo 91, o capítulo 88, 94, 93 e o 97. Dá pra ver, né, como a reta final da luta de Okita versus Zenu, ela foi muito boa mesmo, com 94, 93 e 91 sendo três dos melhores capítulos do ano, e a gente tendo ali o 97 para finalizar 2024 com chave de ouro. E agora, 2025 nos espera com a rodada 11 entre Simo Häyhä versus Loki, aparentemente de acordo com a chamada do próximo capítulo. Em janeiro, aparentemente teremos ali o começo da rodada 11 entre esses dois personagens. E muito provavelmente 2025 vai ficar focado quase que exclusivamente, provavelmente não exclusivamente nessa luta, mas quase que exclusivamente nessa luta. Assim como o Okita versus Zeno foi muito quase que exclusivo de 2024, tendo ali pequenas pintadas de lore, né, pontadas de lore, que também acho que vai ser o que vai acontecer em 2025. Agora eu quero saber de você, qual é o seu capítulo favorito para 2024? O meu é o 91. Quero saber de você. Acha que é o 91 mesmo? Concorda comigo ou discorda? Acha que é o 97, que é o 88? Acha que é outro capítulo? Quero saber qual é o seu capítulo favorito e quero saber também o que você espera para o ano de 2025. Como sempre, um agradecimento aos boosters do server do Discord e aos membros General de Guerra, Pedrinho Sus, Falha TV, Ipão e Imperadores Celestiais, Evanchantress e Crovalho, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos e o meu feliz ano novo a você que ficou até aqui. Um abraço e até mais.